RCP Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, já são 13 horas. Seja bem-vindo ao Jornal Esta Hora. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. Debate sobre grandes opções do Conceito Estratégico da Defesa Nacional gira em torno da relação que Cabo Verde deve ter com a NATO. Vice-Primeiro-Ministro defende a democracia para a promoção do desenvolvimento e estabilidade em África. A Alta Autoridade para a Imigração debate na Ilha do Sal desafios e oportunidades para os imigrantes que escolheram a ilha para viverem. JPD defende que Banco Jovem Mulher vai ajudar na fixação dos jovens do país com taxas de juros nunca superior a 5,5%. JPI questiona os resultados dos vários fóruns da juventude realizados por todo o país. O Presidente do Quênia devolve ao Parlamento a nova lei que enfureceu os quenianos e não vai promulgá-la. Tentativa de golpe de Estado da Bolívia termina com prisão do comandante do Exército. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa tarde. Os deputados estiveram a manhã toda a debater questões de política interna e também externa sob o chapéu das grandes opções do Conceito Estratégico da Defesa Nacional. O José António dos Reis acompanhou todo o debate e vai nos fazer a síntese do que aconteceu e quais as posições dos sujeitos parlamentares sobre a matéria. José António, boa tarde. Conta-nos quais as posições dos diferentes sujeitos parlamentares. Renovados os votos de boa tarde a Anatólio Lima e aos estimados ouvintes da Rádio de Cabo Verde. O debate cingiu aqui com muito foco sobre a questão, portanto, da aproximação da Cabo Verde com a NATO e a necessidade também da questão da neutralidade do país, que alguns defendem que é preciso manter. Mas o chefe do Executivo justificou que o que quer que o contexto interno e externo, em termos de riscos, ameaças e oportunidades, que impõe um novo ciclo de planeamento estratégico, isto falando das grandes opções do Conceito Estratégico da Defesa Nacional, que, segundo Ulisses Correia Silva, tem como foco a orientação para a ação. O Primeiro-Ministro afirma que o Governo elege a segurança, sobretudo a marítima, como a maior prioridade das políticas de defesa, segurança e de desenvolvimento sustentável. Por isso, defende parcerias. É um imperativo de desenvolvimento inserir Cabo Verde em espaços económicos dinâmicos que permitam ao país o acesso e a atração de investimentos, mercados, tecnologias, conhecimento e segurança para acelerar o crescimento económico, reduzir as vulnerabilidades externas e assegurar a sustentabilidade. A localização, a diáspora, as relações económicas, culturais e tecnológicas e a convergência normativa colocam os interesses de Cabo Verde em termos de defesa e segurança na tríade África, Europa e Américas. Cabo Verde tem feito parcerias de defesa e segurança com vários países europeus, com o Brasil e com os Estados Unidos, que tem permitido, segundo o Primeiro-Ministro, capacitar os militares cabo-verdianos e dotá-los de meios e equipamentos no sentido de realização de ações de fiscalização. Por esta via, Cabo Verde tenciona ainda reforçar as relações nos domínios de segurança. Estão na área de interesse de Cabo Verde o reforço das relações multilaterais com a União Europeia no âmbito da parceria especial e do pilar segurança e estabilidade, com a NATO no âmbito de um possível acordo de parceria, com a CDO no âmbito da diplomacia para a paz, democracia e boa governança, com a ONU e a União Africana no âmbito de missões de paz e cooperação, e ainda com o MAOC no âmbito da parceria contra a criminalidade transnacional organizada, designadamente tráfico de drogas, no Atlântico Médio e Atlântico Centro. Estão ainda na área de interesse de Cabo Verde a integração em espaços de concertação diplomática e política em matéria de cooperação e segurança, como a CPLP e a Zona de Paz e Cooperação no Atlântico Sul, a ZOPACAS. A aproximação à Organização do Tratado do Atlântico Norte, NATO, levantou algumas dúvidas por parte dos deputados da oposição. O líder do grupo parlamentar do PAICV, João Batista Pereira, diz que Cabo Verde deve conservar o seu estatuto de país não alinhado e manifestou-se contra aquilo que chamou de acordo militar que o governo de Cabo Verde supostamente está a pretender fazer com a NATO.
apresentou na NATO um documento onde solicita um diálogo de proximidade com a NATO. Mas o que é que significa isto concretamente? Sem falar de que, como nós já dissemos, trata-se de uma inversão, porque a senhora ministra não disse que em 2005 o relato que fez não está correto. As grandes opções do plano foram debatidas no Parlamento em 2005. Grandes opções do conceito estratégico de defesa nacional. Só em 2011 foram aprovados o conceito. Agora nós aqui estamos num processo diferente. Primeiro há um conceito, depois vêm as grandes opções, mas entretanto, antes de o Parlamento debater as grandes opções, o Governo já apresentou na NATO um pedido, digamos, de proximidade, um diálogo mais próximo. São estas questões, Sra. Ministra, que tem de dizer qual é a intenção do Governo em relação, portanto, à NATO. Quem vai fornecer esses meios para a Guarda Costeira? Como é que se vai equipar a Guarda Nacional para tomar conta das infraestruturas críticas, como está a assumir no documento, portanto, estratégico? Portanto, eu penso que são informações fundamentais que o Governo deve passar. E a ministra da Defesa, Janine Leles, clarificou que a intenção do Executivo é uma parceria e não acordo militar com a NATO. Nós não somos membros, nem vamos ser membros, mas eles podem ser parceiros e nós temos interesse em que eles sejam parceiros. É numa parceria defensiva, acima de tudo, e numa parceria para reforçar as nossas capacidades e necessidades que nós temos em relação, por exemplo, à segurança marítima. Não façamos disso algo que vai pôr em causa os interesses de Cabo Verde, no sentido de que Cabo Verde está a escolher alguém ou uma organização que se posiciona em relação a uma determinada potência, porque estes são os interesses deles. Os nossos interesses, como eu já disse e vou repetir, é de realização das missões das Forças Armadas, que estão plasmadas na Constituição. Ainda em defesa do governo, o grupo parlamentar do Movimento para a Democracia, na voz do deputado Aniceto Barbosa, defende aproximações e alianças com parcerias estratégicas para ajudar o país na questão da segurança. Ou se nunca tiver meios para fazer busca e salvamento na toda a extensão marítima e aérea que não tem que buscar ali junto de parceiros estratégicos que têm condições para ajudar a fazer. Por isso, a minha 100% de acordo e de apoio que não tem e até mais para não reforça cada vez mais as oportunidades que não tem lá fora de busca parceiros, porque nós efetivamente nossa potencialidade ali está muito aquém de o que é que não podia desenvolver bem. Isso é porque recursos é mais fraco, isso é porque meios é mais fracos e nós não temos que aproximar de alianças importantes que não tem feito. Portanto, União Europeia, NATO é uma daquelas alianças importantes. E as grandes opções do conceito estratégico da defesa nacional foi alvo de muitas críticas por parte dos partidos, deputados da oposição, nomeadamente o PAICV, que diz que o documento não foi socializado convenientemente com os atores políticos, nomeadamente com a Presidência da República. A UCID, na voz de António Monteiro, apresentou também algumas inquietações e pede consenso em matéria de defesa. Cabo Verde deve procurar ter uma postura a nível internacional de tranquilidade, de conversa com todos os países por este mundo fora. Devemos, ao mesmo tempo, criar as condições internas para que possamos, quando chamados, estarmos à altura dos desafios. Devemos pensar fortemente na resiliência nacional, devemos pensar fortemente na criação de recursos e das capacidades que nos possam ajudar a estarmos devidamente preparados para poder enfrentar os desafios, diz os deputados da UCID. O debate que terminou há momentos foi encerrado com o discurso do primeiro-ministro, que voltou a reafirmar, portanto, os desafios, as vulnerabilidades e as necessidades que o país deve, portanto, enfrentar face aos desafios mundiais. A sessão plenária vai se retomar no período da tarde a partir das 15 horas. Continuando deste jornal, o Chile passa doravante a ter representação diplomática em Cabo Verde. A embaixadora do Chile, ao entregar as cartas credenciais ao chefe de Estado, disse sentir-se honrada e de
ser a primeira embaixadora do Chile em Cabo Verde. A diplomata vê nesta cooperação que se inicia uma porta de entrada do Chile ao continente africano, conforme a Joana Lopes. O Chile, ciente da importância do continente africano para o país que se estende pelo extremo oeste da América do Sul, quer se expandir à África. Nesta senda, a primeira embaixadora acreditada em Cabo Verde vê nessa cooperação uma porta que se abre ao Chile de olhos postos no continente africano. Com Cabo Verde, pretende estabelecer cooperação no domínio da economia azul, educação e comércio, frisa a embaixadora Marina Teitelbaum. Puede ser una puerta de entrada de Chile a África. Y Chile, como miembro asociado de la CPLP, también tiene interés en tener relaciones más fluidas con los países de habla portuguesa. El tema de la cooperación, como otros de los temas que hablamos, principalmente tema de cooperación en tema educacional, los océanos, de economía azul. Los dos países vivimos de los océanos, ustedes del Atlántico, nosotros del Pacífico, y tenemos una gran experiencia en esos temas. También posible, digamos, algunos temas políticos, algunos temas de tema comercial, pero que nosotros con el tiempo vamos a empezar a ampliar nuestra cooperación. Es un honor estar acá, como dice, soy la primera embajadora acreditada em Cabo Verde. Na manhã de hoje, também o Presidente da República recebeu as credenciais do embaixador da Palestina em Cabo Verde, Nasser Jadallah. O novo embaixador sublinhou que após o país se recuperar do genocídio, limpeza étnica, novas áreas de cooperação vão ser estabelecidas e aprofundadas com países amigos como Cabo Verde. Vários domínios de cooperação entre Cabo Verde e a Palestina. Na Palestina temos a Agência Internacional de Cooperação. Como sabem, a situação da Palestina é muito grave e dramática por causa do genocídio, ou seja, a limpeza étnica contra o povo palestino. Mas esperamos que a situação vá se estabilizar e possamos começar a procurar outras áreas de cooperação com os países amigos, como Cabo Verde. Ainda na manhã de hoje, José Maria Neves recebeu as cartas credenciais dos novos embaixadores do Chipre e Hungria. E a democracia em África deve ser mais bem cultivada para que o continente seja estável e desenvolvido. A ideia é do vice-primeiro-ministro, defendido hoje no Fórum da Fundação de Investimento para a Democracia, aberto hoje aqui na Praia. Um caminho que, defende Olavo Correia, deve ser protagonizado por uma força de trabalho qualificado e que cultiva a democracia. A democracia em África tem de ser e transformar-se no ar que respiramos, como um ato de cultura, um modo de vida e um modo de estar na sociedade onde vivemos nos nossos países e também no próprio continente. O continente africano deve olhar urgentemente para si próprio, porque ninguém vai resolver os problemas do continente africano que não os africanos. Essa responsabilidade é nossa e apenas nossa. Face aos recursos de que dispõe, a África tem todas as condições para se posicionar como continente do século XXI. Acredita o vice-primeiro-ministro que não partilha a tese de que os problemas do continente se devem à falta de recursos. Então o desafio que o mundo enfrenta, que o nosso continente enfrenta, não é a falta de recursos, não. É a falta de democracia, é a falta de liberdade, é a falta de oportunidades, é a falta de Estado de Direito democrático. Por isso também a importância desta fundação para o desenvolvimento do continente. E os recursos estão altamente concentrados nos países desenvolvidos, com poucos muito ricos, enquanto o barco de desenvolvimento está a vazar. Para garantir que a África seja um continente menos sofredor, o caminho apontado por Olavo Correia é o de investimento correto com os cidadãos a exigir resultados aos governantes. Em todo este processo, a Fundação de Inovação para a Democracia tem um papel fundamental, refere o governante. Este primeiro fórum da Fundação de Inovação para a Democracia decorre durante 2 dias aqui na Praia, durante os quais será feita uma reflexão sobre o processo de aprofundamento da democracia no continente africano. Criada há 2 anos, a Fundação é uma organização pan-africana sem fins lucrativos que aposta na promoção da democracia no continente. E para assinalar os 2 anos de implementação da Unidade Local para a Imigração na Ilha do Sal, a Alta Autoridade para a Imigração e a Câmara Municipal promoveram hoje uma mesa redonda visando refletir e debater os desafios e oportunidades da imigração no concelho. A Carciana Lima tem os detalhes. Sal foi a primeira ilha do país a ter uma unidade local para a imigração.
O serviço, implementado em parceria com a Câmara Municipal, serve de interface entre o imigrante e as instituições, permitindo responder às suas necessidades e potenciar a sua integração. Passados 2 anos, a presidente da Alta Autoridade para a Imigração, Carmen Furtado, diz que este modelo passou no teste e o balanço é positivo. É sempre desafiante quando temos 2 estruturas diferenciadas, não é? Que funcionam eventualmente a ritmos diferenciados, mas o que nós verificamos aqui no SAL é que a colaboração com a Câmara Municipal produziu bons resultados. Primeiro é tudo aquilo que é o respaldo que é dado à estrutura da AI aqui. A maior parte das atividades são desenvolvidas efetivamente em estruturas da Câmara Municipal do SAL. Por outro lado, o grande papel das associações de imigrantes que fazem efetivamente que as atividades cheguem às suas comunidades. O papel extraordinário das instituições a nível desconcentrado do Estado, que têm trazido e que têm estado abertos a trazer informações, a esclarecer os imigrantes, não é? Em termos efetivamente da colaboração, da cooperação e da concretização das ações, que é o que se pretende com este figurino de unidade local, é extremamente bem sucedido e funciona para a Ilha do Sal. Gilberto Neves, que na qualidade de consultor apresentou o diagnóstico social dos imigrantes na Ilha do Sal, considera que há desafios, mas de um modo geral a integração dos estrangeiros nesta ilha é boa. A Câmara Municipal foi o pioneiro em lançar o Guia do Imigrante. O município é o segundo município com o maior número de imigrantes e também é a segunda ilha com o maior número de imigrantes. Eles sentem a nível das instituições bem recebidas. Estão a adaptar à nossa cultura, né? Há mais abertura também da parte da sociedade. Eu acredito que os imigrantes estão bem na Ilha do Sal. Tem muito potencial que precisa ser explorado ainda. Muitos têm um nível de escolaridade alta. Também têm formação profissional, que pode ajudar muito. Mas ainda falta a questão da certificação, né? Para que tenham um maior leque, né, de enquadramento nas atividades profissionais na Ilha do Sal. Em 2 anos, a Unidade Local para a Imigração na Ilha do Sal fez cerca de 200 atendimentos presenciais e mais de 100 atendimentos durante as deslocações ao terreno. Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde, 13 horas mais de 7 minutos e meio. O Banco Jovem Mulher, que vai funcionar através de uma plataforma digital, vai tornar o ambiente de negócios mais atrativo, acredita o presidente da JPD. Segundo Vander Gomes, a criação deste mecanismo de financiamento a uma taxa de juros nunca superior a 5,5% é um incentivo para que os jovens se fixem no país, tendo oportunidades melhores para empreender, conforme a Edneia Barros. O presidente da JPD afirma que o Banco Jovem Mulher vem para aproveitar o potencial criativo da juventude, agora com menos burocracia, através de uma plataforma eletrónica. Vander Gomes prevê que a criação desse instrumento de financiamento será um atrativo para que a juventude prefira viver em Cabo Verde. Temos que tornar o país cada vez mais atrativo. E temos vários jovens empreendedores que muitas vezes podem entender que o país não lhes fornece todas as oportunidades ou que o sistema em vigor não lhes permite implementar as suas ideias inovadoras. Portanto, com esta iniciativa está-se sim a criar condições para que o jovem que queira empreender, que queira dar a sua contribuição para o desenvolvimento do país, se fixe e também incentiva outros jovens a quererem abraçar Cabo Verde e abraçar os desafios de Cabo Verde. O novo mecanismo de financiamento, segundo Vander Gomes, com juros baixos, também visa incentivar a formalização de pequenos negócios. A previsão dos juros é nunca chegarem aos 5,5%. Portanto, é muito abaixo da taxa que normalmente a banca aplica para estes tipos de projetos, que sempre acarreta algum risco. Começa com o Estimula, que são projetos com um teto máximo até 300 contos e vai até
os 5.000 contos. Os jovens podem até os 35 anos e para as mulheres não há um limite de idade. Porque nós acreditamos que, de facto, a maior parte das famílias cabo-verdianas são geridas por mulheres e boa parte dessas mulheres estão nos negócios informais e, neste sentido, queremos que se passe para a formalização, que as mulheres também tenham alguma segurança, portanto, que formalizem os seus negócios, tenham segurança social. O presidente da JPD garante que todas as instituições que fazem parte do ecossistema estarão conectadas na mesma plataforma do mecanismo de financiamento. Vander Gomes adianta que brevemente os jovens vão poder submeter as suas ideias de negócio à candidatura para o financiamento através do Banco Jovem Mulher via Proempresa. E a juventude do PICV, JPI, chamou hoje a imprensa para questionar o impacto dos fóruns da juventude realizados pelo governo em todo o país. A organização reconhece que os fóruns são importantes, contudo, da sua perspectiva, os resultados não são aproveitados, conforme Elmer da Graça, secretário-geral da JPI. Aquilo que se pode constatar e das reações havidas nos espaços públicos por parte de muitos cabo-verdianos no país e na diáspora é que o Sr. Ulisses Correia e Silva e o seu governo não têm conseguido aproveitar da melhor forma os subsídios recolhidos nos diversos fóruns já realizados, uma vez que medidas direcionadas para a juventude continuam escassas, deficitárias, ineficientes e não se consegue ver sinais de uma mudança de paradigma. Parece estar claro que a juventude não constitui uma prioridade para o Sr. Primeiro-Ministro e o seu governo. Nas vésperas da realização do Fórum da Juventude de Barlavento, a JPI levanta algumas questões da voz do seu secretário-geral, Elmer da Graça. Uma primeira questão tem que ver com a publicação das resoluções emanadas destes fóruns. Entendemos que as resoluções devem ser de domínio público, através da sua disponibilização em plataformas públicas para uma maior transparência, de modo a permitir que todos possam ter acesso ao documento final dos encontros e fazer o respectivo acompanhamento. Por outro lado, devemos questionar se as propostas e recomendações que saem destes fóruns são efetivamente incorporadas e materializadas pelo governo do MPD e o Sr. Ulisses Correia e Silva. Os inputs e contribuições dos jovens participantes estão de facto a ser levadas a sério e em devida consideração? Temos sérias dúvidas a respeito. A JPI, na conferência de imprensa, exortou o governo para aproveitar os subsídios para a implementação de políticas públicas que possam provocar a melhoria das condições de vida em que se encontram os jovens aqui no país. E um estudo diagnóstico realizado através da aplicação de uma ferramenta de avaliação da FAO e também da OMS recomenda a atualização da legislação aplicável e o reforço do sistema de controle sanitário dos alimentos em Cabo Verde, ao nível externo e também interno. Estas recomendações apresentadas hoje no workshop que teve lugar ontem e hoje aqui na Praia, envolvendo a entidade reguladora da saúde, a ERS, e demais instituições integrantes da Comissão Nacional do Códex Alimentários, e permitirão identificar as causas e soluções para as doenças transmitidas deste âmbito. O Cândido da Borifortes tem os detalhes. O workshop que reuniu as autoridades de Cabo Verde ligadas ao setor ontem e hoje surgiu na sequência da apresentação pela ERIS de uma candidatura a um fundo das Nações Unidas visando definir um plano estratégico de âmbito nacional para o reforço do Sistema Nacional de Controlo de Alimentos, a fim de colmatar as fragilidades identificadas através da aplicação da ferramenta da FAO e da OMS. Tratou-se do fundo STDF, uma parceria que envolve FAO, OMS e Organização Mundial do Comércio, entre outros, e cujo objetivo é facilitar o comércio internacional seguro, contribuindo para o crescimento económico sustentável. O presidente da ERIS, Eduardo Tavares, fundamentou a solicitação de Cabo Verde ao denominado fundo STDF-PG 2024. A globalização e complexificação das cadeias de abastecimento de alimentos torna o seu controlo sanitário um desafio contínuo. É imperativo que reforcemos o nosso sistema de controle sanitário de alimentos para enfrentar estes desafios. Foi com esta visão e com este distinto propósito
que a Aeris apresentou a candidatura para a obtenção de um fundo internacional através do Programa Internacional Conjunto Standards and Trade Development Facility, STDF. A consultora, melhor dizendo, a nível mundial, estima-se, segundo a OMS, que quase uma em cada 10 pessoas adoeçam devido à ingestão de alimentos contaminados, pelo que realçou Daniel Kertész, representante da referida Organização Mundial, visando uma estratégia relevante para o desenvolvimento sustentável. A OMS adotou uma estratégia global para a segurança sanitária dos alimentos até 2030. Em 2022, durante a Assembleia Mundial de Saúde, os países adotaram a Estratégia Global para a Segurança Sanitária dos Alimentos 2022 até 2030. A visão da estratégia é que todas as pessoas consumam alimentos seguros e saudáveis, de modo de reduzir a carga das doenças transmitidas por alimentos. Esta estratégia dá aos Estados-membros as ferramentas necessárias para reforçar os seus sistemas nacionais de segurança sanitária dos alimentos e permitir a colaboração multissetorial a nível mundial. O workshop de apresentação dos resultados e recomendações do projeto de reforço das capacidades de controlo da segurança sanitária dos alimentos em Cabo Verde foi presenciado pela Ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, que enquadrou assim o evento. Envolve todos os atores relevantes, desde o governo até os operadores económicos e a sociedade civil. Neste contexto, é crucial que continuemos a trabalhar em estreita colaboração com os nossos parceiros internacionais, aproveitando a sua experiência e conhecimento para proteger o nosso próprio sistema. A nossa participação no programa STDF é um exemplo claro deste compromisso. O workshop de apresentação dos resultados e recomendações do projeto de reforço das capacidades de controlo da segurança sanitária dos alimentos em Cabo Verde foi conduzido por duas consultoras da OMS. Uma delas, Simone Moraes Hasel, revelou que a aplicação da ferramenta da FAO e da OMS resultou em recomendações relacionadas sobretudo ao fortalecimento do Sistema Nacional de Controlo dos Alimentos a nível externo e interno. Os principais pontos que nós observamos estão relacionados com sistemas nacionais de vigilância sanitária de doenças transmitidas por alimentos. Então é preciso fortalecer essa capacidade em Cabo Verde para identificar os casos que estão acontecendo das doenças, quais são os agentes causadores, quais os alimentos mais envolvidos, para que então as ações de redução disso possa ser tomada. Olhar para os alimentos que são consumidos dentro de Cabo Verde, para também fazer uma avaliação, porque é o momento em que você consegue também evitar que as doenças cheguem aos consumidores. Uma outra recomendação importante tem a ver com uma atualização da legislação. Entidade reguladora independente da saúde, Aeris, em parceria com a FAO e a OMS, realiza um workshop de apresentação dos resultados e recomendações do projeto de reforço das capacidades de controlo da segurança sanitária dos alimentos em Cabo Verde, do qual resultaram recomendações, sobretudo no que tem que ver com a atualização da legislação aplicável e o reforço do sistema de controlo sanitário dos alimentos em Cabo Verde a nível externo e também interno. Falamos agora do futebol e das equipas do SAL que estão nas meias finais e que se preparam para a segunda mão das meias finais do Campeonato Nacional. Académico e Palmeira que viajam hoje para Mindelo e Praia para os jogos da segunda mão. Os técnicos Dicha e Toca mostram-se confiantes e deixam entender que o trabalho de casa está feito conforme o Moisés Évora. O técnico do Académico adianta que a preparação para o jogo decisivo tem decorrido bem. Dicha salienta que depois de um resultado positivo frente a uma grande equipa, há sempre boa disposição no grupo de trabalho. Dicha fala num Académico de trabalho com humildade, mas reconhece que a sua equipa tem uma ligeira vantagem. A região de São Vicente sempre tem equipas que é candidato, e Derby e Catafuji Regra é um candidato. Nós, pelo contrário de Derby, nós é uma equipa jovem, mas meias finais é 50-50, mas neste momento não estava a passar um Vicente que 60%, porque não tem uma ligeira vantagem de vitória,
mas não estava a dormir sobre esse resultado, não estava para São Vicente também, que é para baixo e procura nossa sorte. Aos adeptos do Académico, o técnico pede confiança para, ao mesmo tempo, deixar escapar o desejo de uma final Académico-Palmeira. Espero que esse ano não consegui fazer um final entre equipas de Sal, mas que de ser história nesse momento, duas equipas de Sal na meias finais. O futebol de Sal está de parabéns. Agora pedi adeptos na São Vicente também, adeptos de derby e adeptos daqueles outros equipas, que para fazer uma festa de futebol, porque na São Vicente saber fazer festa. São Vicente é uma ilha que gosta de futebol, que gosta de bons jogos, que não estava a fazer uma festa bonita na São Vicente e que vence o melhor. A equipa da Palmeira efetuou um último treino no Sal, frente à equipa sub-19 da EFIS. No entender do treinador Toca, o importante nesta altura é ter a capacidade de gerir o físico e a mente. A não saber qual é que é o resultado que não tem que é para levar a eliminatória de vencido, ou não tem que ganhar, ou pelo menos não tem que empatar 1-1, que é para levar jogo para prolongamento ao penalti, né? 0-0 que te ganhamos, por isso é um Palmeira que também entra na jogo, modo aquele que não entra ali, te espia gol, te espia resultado, que é para espiar-se no fim de 90 minutos mais desconto, se não temos apuramento para a final. Certamente que adeptos estão a sofrer um bocado, não é? Claro que está a sofrer, né? E por isso é dizer que é para estar uma equipa, para mandar aquele mensagem de encorajamento, não poder sentir aquele apoio daquele 12º jogador e aquele pessoal que estava a estar na praia, pessoal de Sal, para esparcer, para ajudar a equipa que ele apoia lá durante o jogo. Tanto o Académico como o Palmeira viajam hoje. A equipa do Académico para Mindelo para defrontar o derby, enquanto que a Palmeira viaja para a capital para jogar com o Boa Vista da Praia. Já ultrapassamos o Equador da hora 13, já são 13 horas mais 31 minutos e meio. O presidente do Quênia, William Ruto, rejeitou hoje a assinatura de um controverso projeto de lei que gerou protestos sem precedentes em todo o país, devolvendo-o ao Parlamento para emendas. Depois de ouvir atentamente o povo queniano, que disse alto e bom som que não quer ter nada a ver com a lei das finanças de 2024, inclino a minha cabeça e não promulgarei a legislação que será, portanto, retirada, afirmou o presidente do Quênia. O líder queniano também referiu que vai exigir medidas de austeridade imediatas para reduzir as despesas estatais, começando pelo gabinete presidencial. O número de mortos nos protestos antigovernamentais subiu hoje para 22. Segundo organizações locais, militares patrulham as ruas em Nairobi, um dia depois de manifestantes invadirem o Parlamento por causa do projeto de lei. A polícia queniana abriu fogo contra a multidão que se aglomerou em redor do Parlamento na terça-feira. Mais tarde, alguns manifestantes, sobretudo jovens, invadiram o Parlamento, minutos depois de os deputados aprovarem o projeto de lei para tentar injetar 2,7 mil milhões de dólares nos cofres do Estado. Um movimento anti-impostos, apelidado de Ocupar o Parlamento, foi lançado este mês nas redes sociais, pouco depois de ser apresentado no Parlamento a proposta de orçamento para 2024 e 2025 que previa um IVA de 16% sobre o pão e um imposto anual de 2,5% sobre os veículos particulares. O ministro do Interior da Bolívia garantiu que o já demitido comandante do Exército pretendia assumir o comando do país numa operação militar que não foi um exercício. O ministro do Interior, que apresentou o comandante do Exército publicamente à imprensa após a detenção, referiu-se ao chefe militar como um criminoso que procurava derrubar uma autoridade eleita democraticamente, referindo-se ao presidente boliviano Luís Arce. Horas antes, o agora demitido pela alegada tentativa de golpe de Estado, o comandante do Exército acusou o presidente boliviano Luís Arce de ter ordenado a operação militar. O ministro do Interior acrescentou que houve gestão política dos acontecimentos, uma vez que alguns setores tinham anunciado a realização de protestos esta semana e o comandante do Exército procurava ganhar apoio popular. O governante revelou também que 2 pessoas ficaram feridas e foram levadas ao hospital, tendo uma delas sido atingida numa perna por um tiro de espingarda. E o comandante do Exército nega que tenha tentado um golpe de Estado na Bolívia e ele disse que tudo aconteceu em concertação com o Presidente da República, que aparece num vídeo a falar com os militares, como que a demover os militares do golpe de Estado, e o comandante disse que tudo não passou de algo que foi combinado com Luís Arce, presidente da Bolívia, para aumentar a sua popularidade.
A escritora e poetisa brasileira Adélia Prado é a vencedora do Prémio Camões 2024. O Prémio Camões, que é uma das mais importantes distinções do campo da literatura em língua portuguesa, foi atribuído este ano à poetisa brasileira Adélia Prado, anunciou ontem o Ministério da Cultura num comunicado enviado às redações. Adélia Prado é autora de uma obra muito original que se estende ao longo de décadas com destaque para a produção poética. Herdeira de Carlos Drummond de Andrade e o autor que a deu a conhecer e que sobre ela escreveu as conhecidas palavras. Adélia é lírica, bíblica, existencial, faz poesia como faz bom tempo. Adélia Prado é há longos anos uma voz inconfundível na literatura de língua portuguesa, salienta o júri desta 36ª edição do prémio. Com 88 anos, Adélia Prado tem uma dúzia de livros, entre poesia e também ficção. O Prémio Camões, instituído por Portugal e pelo Brasil em 1989, presta anualmente uma homenagem à literatura em português, recaindo a escolha num escritor cuja obra contribua para a projeção e reconhecimento da língua portuguesa. Já temos 13 horas mais 35 minutos, praticamente no final deste jornal. Vejamos agora como é que está o movimento aéreo e marítimo do arquipélago. Não há muito movimento aéreo. Temos neste momento um aparelho da TACV que partiu de São Nicolau, vai em direção ao aeroporto do Sal e deve aterrar daqui a pouco, quando forem 1 hora e mais 43 minutos. Da praia já partiu em direção a Lisboa o aparelho da TAP, que já está no ar há algum tempo. Aliás, partiu, foi de São Vicente e vai aterrar na capital portuguesa quando forem 6 horas e 12 minutos, horário de Portugal. Para Boa Vista deve chegar às 2 horas da tarde um aparelho da TUI que vem de Manchester, portanto daqui a sensivelmente 24 minutos deverá aterrar no aeroporto de Rabil, para onde também vai um outro aparelho, é da Neus, vem de Verona, na Itália, com aterragem um pouco mais tarde, às 2 horas e 19 minutos. Há uma outra aeronave, mas esta aqui é uma outra TAP, mas vai para Natal, no Brasil. Pela via marítima deste momento não temos nenhum dos ferries a navegar. Temos o Praia da Guarda no Baio, o Criolla está no Porto de Furna, na Ilha Bravo, Interilhas, ao largo do Porto da Praia, e, ao que parece, o Dom Tututa no Porto Grande, em São Vicente, só para confirmar. Sim, o Dom Tututa está no Porto Grande, em São Vicente. Ficamos então por aqui, mas falemos agora do movimento das marés, bem como que nos dizem as tabelas celulares em relação aos melhores momentos para pesca. Para além de outras informações, para esta quinta-feira, 27 de junho, o sol despontou às 6 horas 7 minutos e 6 segundos e o pôr do sol será às 19 horas 7 minutos e 21 segundos. A lua está na fase gibosa minguante, começa o dia visível no céu e o ocaso lunar aconteceu às 11 horas e 20 minutos pelo oeste. E a lua volta a sair pelo leste quando forem 23 horas e 57 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu às 3 horas e 51 minutos e a seguinte vai acontecer à meia da tarde às 16h47. A primeira pré-mar aconteceu às 10 horas e 23 minutos e a seguinte será às 23 horas e 1 minutinho. E os dados apontam que hoje pode ser um bom dia para pescar, sendo o melhor momento das 16 horas e 38 minutos até às 18 horas e 38 minutos. Para amanhã, sexta-feira, a primeira baixa-mar acontece às 4 horas e 45 minutos e a seguinte será às 15 horas e 45. Amanhã teremos apenas uma pré-mar, que vai acontecer às 11 horas e 20 minutos, o que quer dizer que amanhã teremos praticamente o dia todo com maré baixa. Em relação à pesca, amanhã pode ser um bom dia para pescar, sendo os melhores momentos das 5 horas e 7 minutos até às 7 e 7, ou então das 17 horas e 26 minutos até às 19 horas e 26 minutos. E quando já são 13 horas mais 38 minutos, vamos recapitular os títulos dos principais assuntos abordados neste jornal. Debate sobre grandes opções do conceito estratégico da defesa nacional a girar em torno da relação que Cabo Verde deve ter com a NATO. Vice-Primeiro-Ministro defende democracia para a promoção do desenvolvimento e estabilidade em África. A Alta Autoridade para a Imigração debate na Ilha do Sal desafios e oportunidades para os imigrantes que escolheram a ilha para viverem. JPD defende que Banco Jovem Mulher vai ajudar na fixação dos jovens do país com taxas de juros nunca superior a 5,5%. JPI questiona resultados dos vários fóruns da juventude realizados no país. O presidente do Quênia devolve ao Parlamento a nova lei que enfureceu os quenianos e não vai promulgá-la. Tentativa de golpe de Estado da Bolívia termina com a prisão do comandante do Exército, que nega a tentativa e diz que tudo foi encenado com o presidente Luís Arce. Ficamos por aqui. Às 14 teremos notícias em títulos e às 15 atualização informativa com Oscar Monteiro. Boa tarde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile.
RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora. Sintonia da sua rádio de Cabo Verde, temos agora